Nessa mesma playlist do PC Gamer de R$ 2.000, eu já fiz um vídeo falando sobre o porquê que eu comprei as peças para o PC Gamer de R$ 2.000. Só que, naquele momento, eu estava justificando as minhas escolhas. Eu ainda não tinha testado os componentes. Depois de mais de um mês testando as configurações, fazendo pequenas variações, eu cheguei agora numa recomendação que eu posso realmente dar para quem está querendo comprar um PC Gamer na faixa aí de R$ 2.000. Tiveram algumas pequenas mudanças, coisas que eu só percebi quando eu realmente testei esse PC. Então vamos para o vídeo que a gente vai discutir peça por peça. Bora lá! Para começar, a gente tinha escolhido um processador Ryzen 3 3200G, que é um processador que tem uma placa de vídeo integrada e por isso já dispensa uma placa de vídeo dedicada. Você não precisa gastar comprando uma placa de vídeo dedicada, que às vezes é bem caro mesmo. Esse processador aqui é na faixa de R$ 700 e eu consegui, por sorte, comprar também um Ryzen 5 3400G, que é mais ou menos a evolução desse, e eu consegui ele por R$ 980. Então foi um preço até bom, uma promoção que eu consegui, e eu resolvi testar também e fazer umas comparações. No geral, eu continuo recomendando esse processador aqui, o 3200G, para essa faixa de preço. Então por que isso? Eu rodei alguns testes, por exemplo, um benchmark dentro do CS, o Counter-Strike, CSGO. E lá eu consegui 54 FPS usando esse processador, e com o Ryzen 5 eu consegui 58 FPS. Ou seja, foi uma diferença pequena que não justifica a diferença tão grande no preço assim. Mesma coisa no teste do GTA V. Para o Ryzen 3 eu consegui 43 FPS e já para o Ryzen 5 eu consegui 45 FPS, uma diferença de 2 FPS também muito pequena. Então, nessa mesma faixa de preço eu descartaria essa opção e continuaria mesmo. A opção do Ryzen 3 continua sendo aí a mais válida. Além disso, eu consegui jogar esses jogos e outros jogos sem problema. É um processador que dá conta de jogos leves e médios, então acho que é uma boa escolha. Também eu fiz esse teste com esse processador, depois colocando uma placa de vídeo melhor. Coloquei uma GTX 970 usada, e aí eu consegui rodar ainda melhor os jogos. Esse processador não foi bottleneck, né? Ele não segurou o desempenho, então mesmo assim achei uma opção bacana. Se você quer fazer também multitarefas, várias coisas ao mesmo tempo, né? Fazer um stream enquanto joga, vai estar gravando a tela, esse daqui já é uma opção melhor, porque ele tem o dobro de núcleos fictícios, né? Ele tem o AMD SMT, que é Simultaneous Multithreading, que são o dobro de núcleos. Então ele tem o mesmo número de núcleos físicos, ambos têm 4, mas esse daqui tem 8 núcleos fictícios. Para multitarefas pode ser uma melhor opção. Mas beleza, com isso eu continuo com esse Ryzen 3. E tem mais um último detalhe, se você perceber a caixa, né? A caixa do Ryzen 5 ela é bem maior do que a do Ryzen 3. Isso porque o cooler dele é bem maior. E aí também, mesmo com o cooler maior, esse processador também esquenta bem mais. Então, em questão de temperatura, esse daqui ficou uns 5, 10 graus mais quente num teste um stress test, né? Para ver o máximo de desempenho dele, ele ficou uns 5 a 10 graus mais quente do que esse outro aqui. Já que eu já estou no tópico de cooler de processador, eu fiz alguns testes substituindo esse cooler aqui por um cooler melhor, um cooler, por exemplo, da Gamax, o V2, 400V2, que é um cooler bem forte mesmo. A temperatura abaixou bem, acho que foi 16 graus até. Só que é um cooler caro que não vale a pena o investimento, porque usando esse daqui, a temperatura sempre ficou menos de 80 graus, mais para a casa dos 70 graus Celsius. Então, não justifica utilizar assim um cooler especial. Assim, ainda mais que a gente está economizando, vale a pena mesmo continuar com o cooler que já vem de fábrica. Mas isso eu falo mais também em um vídeo específico que eu comparo o stock cooler, que é o que vem de fábrica, com o cooler aí do mercado. Mas isso é outro vídeo que eu vou deixar um card aqui em cima e vamos continuar. Se por um lado o processador não fez muita diferença de desempenho com uma versão melhor dele, já na memória RAM a história é outra. A sugestão inicial era 2 pentes de 4 GB, 2666 MHz com CL16 da Crucial. Não foi uma escolha ruim de memória RAM, ainda mais na nossa faixa de preço, porque nosso orçamento estava bem apertado de R$ 2.000. Mas eu fiz um teste aqui, ao invés de colocar essa memória RAM de 2666 MHz, eu coloquei uma de 3200 MHz. E aí olha a diferença que deu. Ela é bem mais significativa do que a diferença do processador. O FPS no CSGO que estava 54, né? Até falei lá 54 antes, com a memória RAM de 2666 MHz, passou para 63 MHz, um aumento aí de cerca de 17% no FPS do jogo, só aumentando a frequência da memória RAM. Além disso, no GTA V, a mesma coisa foi notada. O FPS que estava 43 passou para 48.
um aumento aí de 12% no FPS, só com uma RAM com uma frequência mais alta. Então, eu continuo, eu acho que a RAM também não vale a pena mudar, porque essa RAM é o que vai fechar o orçamento em R$2.000. Mas tendo condição de fazer um setup melhor, né, tendo condição de gastar R$200, R$300 a mais, vale a pena uma RAM de 3.200 MHz e também vale a pena 16 GB, 2 pentes de 8. Agora, uma coisa muito interessante que eu notei nos testes aqui, eu não sei se isso é universal, não sei se é por conta da placa de vídeo ser integrada, mas quando eu coloquei a memória RAM, 8 GB de memória RAM em single channel, um pente apenas de 8 GB, o desempenho ficou muito pior do que 2 pentes de 4 GB. Ficou assim, a metade do FPS, caiu muito o desempenho mesmo. Então eu acho que se você está montando esse sistema aqui com esses processadores Ryzen, placa de vídeo integrada, realmente vale a pena já começar com Dual Channel. Então ou coloca 2 pentes de 4 ou 2 pentes de 8 GB, com a frequência mais alta que você conseguir, sendo 2.666 MHz o mínimo, mas se você conseguir 3.200 ou até mais que isso, não teria problema. Interessante notar que esse processador aqui, ele fala que o limite é 2.933 MHz, mas eu consegui levar aí para 3.200 sem problema nenhum. Então essa não é uma limitação assim definitiva. Passando agora para a placa-mãe, eu escolhi aquela placa-mãe, tá até ali, ASRock A320M HD. É uma placa-mãe excelente, ela foi barata, foi uns R$450, mas assim, atendeu tudo. Não precisa realmente comprar uma placa-mãe ótima, sendo que o sistema é um sistema mais simples mesmo. Não é uma placa-mãe para fazer overclocking, ou seja, não é para aumentar a frequência do processador, isso ela não vai dar conta, mas é uma placa-mãe que realmente satisfez todas as necessidades dessa build. Inclusive, ela tem uma entrada de conexão PWM para a ventoinha, que é essa PWM, essa com 4 pinos. Uma limitação, e eu consigo fazer o controle da rotação da ventoinha por essa entrada de 4 pinos. Ela tem uma entrada de 3 pinos também para ventoinhas mais baratas, só que não tem controle de rotação. E aí o sistema fica barulhento, porque a ventoinha fica no máximo. Então eu não achei um controle DC de corrente contínua de rotação de ventoinha, mas para PWM tem. É uma limitação da placa. Número de portas USB, as conexões, tudo isso também atendeu essa placa-mãe, então eu continuo com essa escolha. Uma placa-mãe A320M, eu escolhi da ASRock, mas tem outras marcas também que vão ser muito similares aí. E já que eu já mencionei a ventoinha, eu tinha falado lá no outro vídeo que a gente escolheu uma ventoinha de 22, eu acho, R$22, para colocar ali no gabinete, uma apenas atrás, e para economizar. Só que aí eu fiz uns testes e fica meio barulhento. Se você coloca uma ventoinha simples ali, uma apenas mesmo, mas ela fica rodando no máximo, fica muito barulhento mesmo. Aí eu acho que vale a pena gastar, essa daqui acho que é R$70, essa ventoinha da Kazel, e tem essa também essa é ML120 da Corsair, uma dessas duas, ambas são ótimas, eu testei, e elas têm aquela conexão por 4 pinos, então se conecta direto na placa-mãe. Lá na BIOS tem um lugar que você consegue ajustar a rotação, inclusive essa placa-mãe tem um modo silencioso, e aí se eu colocava o processador e as ventoinhas no modo silencioso, uma beleza, porque o computador liga, é super silencioso, quando aumenta o desempenho ele fica um pouquinho mais barulhento, mas muito, muito, muito silencioso mesmo. Aí já no tópico da ventoinha eu fiz um outro vídeo só fazendo teste com várias combinações de ventoinhas, usando 1, 2, 4, utilizando ventoinha atrás, na frente, vários tipos, e assim, a melhor custo-benefício disparado que eu cheguei, você pode até assistir esse outro vídeo depois, é utilizar apenas uma ventoinha e atrás, soprando o ar para fora do gabinete. Coloca essa ventoinha PWM direto na placa-mãe, coloca lá para ela seguir uma curva com baixo ruído, fica excelente o computador. Então eu vou aumentar aí a sugestão, ao invés de gastar R$22 numa ventoinha, gasta 70, mas tem aí um PC bem silencioso e sim, que fica com as temperaturas bem baixas também. Essa ML120, o mais legal dela é que ela tem a opção de realmente parar. Então se você não está fazendo nenhuma tarefa, se o computador está bem frio, ela simplesmente para de girar, fica silêncio total. Já essa outra aqui, ela não para, ela fica no mínimo uns 500 RPM. Então ela fica girando ainda devagar, quase ruído nenhum. Quando precisa, ela gira mais rápido também. E aí dá um controle de velocidade legal para o ruído não ficar muito alto o tempo todo. Agora, uma escolha que realmente mudou drasticamente a minha posição, né, do que eu tinha sugerido para agora, é na questão do armazenamento. Eu tinha falado no outro vídeo que eu sugeria um SSD M.2 SATA da WD Green, que é aquele SSD verdinho lá, WD Green, mas eu vou mudar a minha recomendação para um SSD de 240 GB SATA, mas sem ser o M.2, aquele quadradinho mesmo que vai o SSD SATA 2,5 polegadas. E por que eu estou falando isso? Esse SSD da Patriot Burst 240 GB, ele tem um desempenho superior ao WD Green. Isso porque as velocidades dele, não só as velocidades que são
informadas, escrita e leitura. Não, ele tem outras velocidades de acesso 4K, outras especificações que não são faladas, mas que eu fiz testes no computador e ele tem um desempenho melhor. E aí eu fui pesquisar mais a fundo, eu descobri que esse SSD ele tem uma coisa que se chama DRAM, que é tipo uma memória RAM de SSD. E o outro é DRAMless, que não tem essa memória RAM. E isso dá um pouco de diferença na velocidade mesmo. Eu comprovei isso com um teste que o Windows ele iniciou em 3 segundos mais rápido utilizando esse SSD. Eu fiz várias vezes iniciando o Windows com esse e com outro, e esse aqui foi 3 segundos mais rápido. Tendo em vista que a média aí ficou entre 20 segundos o tempo de inicializar, 3 segundos em 20 segundos já é aí 15% mais rápido para inicializar. Isso também se reflete um pouco nos jogos, para carregar as coisas. Para carregar tudo vai ser um pouco mais rápido usando esse SSD aqui. Aí tem a opção também, né, de colocar um NVMe naquela entrada. Mas é mais caro, então para fechar o orçamento em 2.000 não dava para fazer. O que torna melhor ainda essa recomendação de usar um SSD SATA 2,5 polegadas. Porque com esse SSD você tem uma opção muito mais fácil de depois adicionar um M.2 NVMe. Então o dia que você quiser um M.2 NVMe, o slot vai estar livre ali na placa-mãe para fazer esse upgrade. Ainda sobre o SSD, 240 GB é um tamanho bom e eu não recomendo que você vá a menos que isso de 120. Tem até um outro vídeo que eu falo direitinho por que não 120 GB, mas acaba que o armazenamento disponível em si fica muito pequeno. Qualquer coisa, confere lá. Uma outra coisa é quanto à pasta térmica, né? Porque se você vai montar um computador, você às vezes acha que precisa de uma pasta térmica para colocar ali no processador. Esse processador da AMD, ele já vem com uma pasta térmica pré-aplicada nele, e se na hora que você tirar, você já instalar, não precisa utilizar outra. Eu mesmo não recomendo que utilize outra. Eu fiz testes utilizando uma pasta térmica caríssima, que custa R$400 o tubo dela, e mesmo assim a temperatura chegou a baixar, na melhor das hipóteses, 3 graus. Então não foi uma diferença tão significativa assim. Utilizando uma pasta térmica qualquer, às vezes ela abaixa 1 grau ou nem abaixa a temperatura. Então eu acho que dá para ficar com a pasta térmica que já vem de fábrica, mas também é bom às vezes comprar um tubinho para depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, quando você vê que a temperatura começou a aumentar do seu computador, aí você vai lá e troca essa pasta térmica. Não gosto de botar um prazo fixo, assim, tem que trocar de tanto em tanto tempo, é melhor trocar a pasta térmica quando realmente a temperatura está ficando alta. A recomendação que eu tinha feito para a fonte era uma fonte de 400 watts, e nessa questão de potência eu continuo com o mesmo valor, 400 watts é mais do que o suficiente, consegue até, eu coloquei esse PC, né, com essa configuração, depois adicionei uma placa de vídeo dedicada para testar também, não teve problema nenhum. Eu acho que o consumo máximo que eu cheguei nele, botando tudo no talo, foi de 320 watts com uma placa de vídeo dedicada. Então, sem placa de vídeo dedicada, né, com a placa de vídeo integrada, ele vai ficar aí nos 120 a 180 watts de uso aí, de potência mais ou menos. Então, 400 está mais que o suficiente, poderia ser menos, mas a gente não encontra no mercado fonte de menos de 400 watts aí de qualidade. Inicialmente, eu tinha recomendado essa fonte aqui, 400 watts da EVGA, que é uma fonte que estava aí por uns 200 e poucos reais, bem barata. Mas, depois de pesquisar mais sobre essa fonte, eu descobri que ela usa componentes muito baratos, não tem PFC ativo e também não tem o selo 80 Plus. O selo de 80 Plus é o de menos. O problema é que em testes que eu vi até no canal do TechLab, essa fonte não saiu nada bem. Pode ser usado no computador igual eu estou usando, eu vou continuar usando, inclusive se der algum problema, eu aviso aqui na descrição nos comentários. Eu acho que vai funcionar aí tranquilo, mas para ter uma segurança a mais, vale a pena gastar um pouquinho a mais na faixa de R$300 e pegar a fonte. Eu vi uma da KCAS, não sei se fala KKs, KKs, não sei como fala isso, mas eu vi uma fonte dessa marca de 400 watts por essa faixa de preço, de R$300. E dando uma pesquisada em teste que fizeram com essa fonte, ela saiu bem melhor do que essa daqui, tem o selo 80 Plus e PFC ativo. Então eu acho que é uma opção melhor a se considerar ao invés dessa fonte que eu coloquei. Eu acho que colocando todas essas pequenas modificações que eu falei no PC, ele muda um pouquinho de valor, talvez não saia por 2.000, 2.200, mas você vai ter uma tranquilidade maior que o seu PC não vai dar nenhum problema. E acho que isso é o mais importante. No outro vídeo eu falei que para economizar eu ia pegar um gabinete usado, e aí eu joguei lá o valor de R$120 para comprar um gabinete usado, mas que dá até para comprar um gabinete bem simples, novo, né, com esse valor. Teve gente até que falou, né, tá montando um PC novo, então dá vontade de ter um gabinete bonito, legal e tal. E eu concordo com esse ponto. Então, se você quiser, às vezes, ter um gabinete mais bonito, mais moderno, assim, vale a pena pegar um novo. Mas na questão de temperatura em si, não tem diferença. Eu peguei um gabinete super bem refrigerado, novo, testei, e aí eu usei um velho que eu tenho aqui em casa também, com uma ventoinha os dois, e olha só a diferença. A temperatura no novo estava 71 graus e no antigo 72 graus.
rodando o teste máximo ali dele. E utilizando outro teste máximo, que é o Prime 95, que estressa mais ainda o processador, a temperatura chegou em 80 graus no gabinete novo e no outro foi 78 graus no gabinete velho, foi até um pouco menor. Então, assim, as temperaturas ficaram meio que equivalentes, independente do gabinete, tendo uma ventoinha atrás ali, temperaturas equivalentes. O que muda um pouco é a beleza, o peso, a facilidade de abrir o gabinete. E tem um outro vídeo que eu vou fazer, vou botar aqui em cima, que é um vídeo só comparando um gabinete novo com o antigo para falar mais desses detalhes. Mas não precisa se preocupar tanto, se você quiser economizar mesmo, dá para usar um gabinete velho sem problema. E por último, tem também aquela questão do cabo, que conecta cabo de força que vai na fonte e vai na tomada. Eu tinha recomendado lá um cabo de 1,5 metros, mas para mim mesmo, 1,5 metros foi uma distância pequena, que às vezes ficava sem jeito de ligar. Então, vale a pena comprar também um cabo de extensão, ou então um cabo desse de 3 metros, um cabo maior, para não ter esse problema de ter que ficar com o computador muito perto ali da tomada. Esse é só um último detalhe ali, porque eu também incluí o preço do cabo de força aí, né, na estrutura geral. E aí aqui fica uma tabela, né, final com os componentes iniciais, as diferenças que eu recomendo. E basicamente a maior diferença seria essa questão do armazenamento e, igual eu disse, se der pegar uma RAM mais rápida e com maior capacidade. Por fim, eu gostaria de falar que eu testei bastante esse computador, né? Estou usando ele em muito tempo e eu acho que ele ficou muito bom mesmo. Então eu acho que é uma recomendação certa. E se você ainda quiser mais desempenho, no futuro você vai lá e coloca uma placa de vídeo dedicada, que o espaço está lá para colocar. E se você quiser mais armazenamento, coloca um HD, coloca um SSD NVMe. Então ainda tem possibilidades boas de fazer upgrades aí no futuro. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigado e eu te vejo aí no próximo vídeo. Até mais. Valeu!